Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube, o canal da Torana Investimentos. Hoje vou fazer um comentário, sobre o pacote de crédito que o governo brasileiro lançou na última semana. Primeiramente, vamos pensar um pouco nas condições de contorno do Brasil. É sabido que o Estado não tem capacidade de investimento. As contas fiscais do Brasil estão naturalmente apertadas e já apertadas há muito tempo. O nosso Estado é um Estado que gasta muito e gasta mal. Com isso, falta pouco espaço para investimentos que aumentem a produtividade do nosso país. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós precisamos estimular esses investimentos, Como é que nós podemos fazer isso? O que o governo pensou? O governo lançou um tijolaço, de medidas, de intenções, porque essas medidas ainda não são projetos de lei, não são legislação a ser votada, a ser discutida, mas apenas um PowerPoint com um apanhado aí com muitas sugestões. Mas vamos aí às principais sugestões. O que me chamou a atenção? Primeiro, eles estão estendendo o conceito das debêntures de infraestrutura incentivadas, ou seja, aquelas debêntures que você tem isenção de imposto de renda, não só para infraestrutura, mas as chamadas debêntures sociais, ou seja, projetos de educação, projetos de saúde, projetos de segurança pública como presídios, projetos sociais como creches, projetos como parques, enfim, toda uma gama de projetos de infraestrutura que normalmente o Estado que é o responsável por isso, mas o Estado brasileiro, seja União Federal, seja Estado, seja municípios, a gente sabe que está sem grana, eles não podem investir. Então o primeiro ponto foi criar essa debênture incentivada social, onde o investidor não vai pagar imposto de renda. Segundo ponto que me chamou a atenção, e que casa com o primeiro ponto que a gente conversou das debêntures, é a questão das PPPs. PPPs são os projetos, em parceria entre a iniciativa privada e os governos. O Brasil tem um histórico normalmente ruim dessas PPPs. Nós já tivemos no passado até entes subnacionais, como governos estaduais ou governos municipais, dando calote, não honrando PPPs que foram previamente assumidas, contratadas. Sabendo disso, o que o governo federal teve a brilhante ideia nesse pacote? Bem, vamos colocar aí essas PPPs de estados e municípios com garantia federal, ou seja, quando você junta uma debênture incentivada, uma debênture social incentivada, que o investidor não paga imposto de renda, com uma PPP que você tem a garantia do governo, ou seja, se o estado ou o município decolote, o governo federal chega e paga, o que a gente criou? A gente criou um novo título público federal, um título público federal que vai ser isento, não vai pagar imposto de renda, e ele naturalmente vai acabar competindo com os títulos públicos tradicionais, como a LFT, como a LTN, como a NTNB, enfim. O governo acabou arrumando competição para ele mesmo. Nós temos duas implicações com isso. A primeira implicação é de cunho fiscal, ou seja, se estados e municípios não pagarem, aonde que essa dívida vai ser espetada? Vai ser espetada na União, no endividamento da União. E o segundo ponto é a questão que mexe um pouco com a inflação, que é a questão da impressora. Você está colocando com essa nova resolução, é como se você estivesse ligando uma impressora na mão de estados e municípios. Na década de 80, quando o Brasil tinha uma inflação alta, você tinha que os bancos estaduais, Banespa, Banerj, Benj, enfim, cada estado tinha o seu banquinho estadual e esses banquinhos conseguiam emitir dinheiro. Não era de se espantar que a inflação no Brasil era aquele descalabro, Você tinha emissão de dinheiro na mão de governos estaduais. O governo estadual não tinha déficit, ele simplesmente ia lá e emitia dinheiro. E o que eles estão revivendo agora, com essas debêntures sociais com garantia do governo federal, nada mais é do que isso. Você está colocando uma impressora de dinheiro na mão dos entes subnacionais. E tem outro ponto também que a gente tem que levar em consideração. Você vai precisar de um burocrata em Brasília carimbando esses projetos, Ou seja, em vez de você ter o mercado avaliando o risco, de dar o crédito ou não para projetos que tenham boas garantias, que tenham um bom desenho, você não vai precisar nada disso. Você vai ter um burocrata em Brasília, sabe-se lá com que motivações, carimbando, botando carimbo nesses projetos,
e o investidor vai poder comprar qualquer porcaria, né, qualquer projeto sem a mínima razoabilidade econômico-financeira, porque ele sabe que vai ter a garantia do governo federal. Enfim, então é aquela história, né, que o pessoal fala, né, o inferno, né, tá cheio de bem-intencionados. Então, a gente começa com um problema legítimo, né, que eu comecei a falar no começo desse vídeo aqui, né, um Estado que não consegue investir, um Estado que está com a sua capacidade de investimento esgotada. Bem, precisamos atrair investimento privado. E como é que eles fazem isso? Fazendo besteira. Isso que eles estão propondo, né, essa debênture social incentivada com garantia do governo federal, é um grande, isso vai causar grande problema para a gente. Pois bem, vamos aguardar os detalhes, por enquanto isso é só uma PowerPoint, vamos ver como é que isso vai vir em relação à lei, né? O pacote foi muito extenso, nós tivemos outros itens que aumentam a alavancagem, aumentam o endividamento do cidadão brasileiro, como por exemplo, você dá um pedaço do seu imóvel em garantia, o resto você não conseguia dar ele em garantia, então você pode pegar o seu imóvel e dar ele vários pedacinhos em garantia para vários contratos de empréstimo, ou seja, você está aumentando, né, a capacidade de endividamento do brasileiro. Outra coisa que eles comentaram também é o investidor, né, poder utilizar o seu PGBL ou o seu VGBL, dar em garantia, obter um crédito mais barato. Isso também não me cheira bem, né? Você está estimulando, grosso modo, o consumo, né, com uma coisa que deveria ser uma poupança de longo prazo. O cara está pegando ali a poupança privada dele, a aposentadoria dele, e está traduzindo isso num empréstimo, sei lá, para trocar de iPhone, para trocar de carro. É o tipo de coisa que gera crescimento econômico no curto prazo, mas traz problemas depois, né? Também dentro do pacote, você teve também ideias, né, intenções positivas, né? Por exemplo, essa ideia de você punir, né, os dirigentes das empresas que cometem fraudes, né, como, por exemplo, no caso aí das lojas americanas, né, por exemplo, empresas de auditoria, né, que ficam assinando esses balanços maquiados e não acontece nada com eles. O que eles estão propondo? Que esses agentes agora possam ser punidos na pessoa física. Isso eu acho bem interessante. Mas, mais uma vez, são ideias, é apenas um PowerPoint, vamos ver como que isso se transforma em lei, né? Também tivemos aí outras medidas aí do setor de seguros, que eu não vou comentar porque não é a minha seara são apenas os investimentos, e o que realmente me chamou a atenção é a criação desse monstrengo aí, né? Essa debênture social com isenção de IR e com garantia federal. Isso realmente tem o potencial de trazer alguns problemas para a gente no futuro, seja do ponto de vista fiscal, seja do ponto de vista de inflação, né? Porque a gente, como eu falei, né, você vai estar dando uma maquininha de imprimir dinheiro na mão de cada prefeitura, de cada governo do estado, né? No mais, tudo continua conforme a gente vem comentando, né? Aquilo que eu apelidei, que eu chamei de Janjonomics, né? A política, né? A mentalidade econômica desse governo, que é gastar mais, tentar arrecadar mais, ele não está conseguindo arrecadar mais, né? Ele está encontrando aí algumas dificuldades, teve o caso aí da taxação dos importados de até $50, que deixou isso claro para a gente, e também é um governo que quer estimular o crédito, ele quer dar pau no crédito. Por quê? Brasil, você pega o Brasil, né? Vou falar agora um pouquinho de macroeconomia. O Brasil é um país, né, que tem um crescimento natural baixo. Por quê? Porque o crescimento da população economicamente ativa é baixo, o brasileiro não se reproduz mais, né? Cada mulher brasileira está tendo menos de 2 filhos hoje em dia, né? Então a população brasileira, na verdade, está entrando em declínio, está caindo, né? E outra componente do crescimento do PIB, além do crescimento populacional, é o crescimento da produtividade. A produtividade também não está crescendo, né? Muito pelo contrário, a produtividade do trabalhador brasileiro vem caindo. Então, quando você olha só para o crescimento natural do PIB brasileiro, a gente tem alguma coisa entre 1 a 1,5% ao ano. Como é que você faz para estimular o crédito quando o crescimento natural é baixo? Como é que você faz para estimular o crescimento quando o crescimento do PIB de forma natural é baixo? Você estimula o crédito. Só que o crédito é aquela história, você está pegando um crescimento lá da frente, trazendo ele a valor presente, só que você vai ter a dívida para pagar lá na frente. Ou seja, é uma medida de caráter populista, né, para turbinar a economia nos próximos 2, 3, 4 anos, naturalmente para ajudar na reeleição, né, isso é o governo já pensando na sua reeleição ou na reeleição de alguém do partido, porém ficaremos com problemas e desbalanços macroeconômicos para o futuro. Pois bem, é isso. Essa é a minha análise do PowerPoint, do pacote de crédito que saiu. Sempre fazendo a ressalva que o que nós temos por enquanto é um PowerPoint, né?
quando as coisas passarem para o papel, passarem para um projeto de lei, as coisas podem naturalmente ser modificadas e, se tiver alguma modificação relevante, a gente vai estar aqui conversando com vocês. Então é isso, gente. Sigam as nossas redes sociais. Estamos no LinkedIn, presença forte no LinkedIn. Estamos no Instagram, Facebook e no YouTube. Esse vídeo aqui foi gravado especialmente para o nosso público do YouTube. Um grande abraço para vocês.